espada, nem com lança, porque... Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diário. Obrigado pelo seu like, que vocês não estão deixando de colocar aí. Eu agradeço muito a todos que têm se lembrado. E hoje nós estamos aqui com 2 Samuel, capítulo 13, que vai continuar os problemas que o Davi teve a partir do seu pecado com a Batseba. Davi teve muitas mulheres e vários filhos com elas. Aqui vai contar a história do Absalão, do Aminon e da Tamar. O Absalão era irmão da Tamar por conta de um filho da mulher dele chamada Maaca. E o Aminon era filho de Davi também, mas com a outra serva que se chamava Ainoã. Então, dois eram filhos da Maaca e o Aminon, era filho da Ainoã. Acontece que o Aminon se apaixona pela Tamar, embora sendo sua meia-irmã, mas ele se apaixona, não é a palavra, ele começa a desejá-la. E ele começa até a ficar doente por causa dela, ele começa a definhar, ele não conseguia nem comer, porque ele estava muito obcecado. Essa palavra, obsessão, era desejo, não era amor, porque nós vamos ver que ele não a amou de verdade, porque a partir do momento que ele conseguiu o que ele queria, ele a desprezou. E diz que no versículo 2 ele estava muito abatido, e o Davi tinha um irmão que chamava Jonadab. E esse Jonadab era uma pessoa sagaz, era uma pessoa perversa, percebeu que o Aminon estava triste e fala: o que está acontecendo com você? Por que você anda triste? E aí ele acaba contando que ele estava apaixonado pela Tamar, mas que ele não tinha como fazer nada com ela, como se deitar com ela, porque ela era virgem. Então ele estava adoecendo por causa disso. E esse Jonadab fala assim: não, vamos fazer um plano aqui, você vai conseguir se deitar com ela. E o que ele fez? Ele fala para o Aminon fingir que estava doente e que pedisse para o Davi, quando fosse visitá-lo, que deixasse a Tamar levar alimentos para ele, porque ele estava muito doente. E o Davi manda chamar a Tamar para fazer comida para o Aminon e pede que a todos que estavam no quarto que saíssem do quarto e pede a ele que ficasse sozinho lá com a irmã. Ele confia, né? E ela se recusa, porque quando ela fica sozinho, ele começa a pedir para ela que se deitasse com ele. Ela implora, ela pede que não, ela diz que isso seria muito terrível, ela se recusa para não fazer tal loucura, mas ele era mais forte do que ela. E ele a estupra. E depois que ele consegue o que ele quer, na verdade ele começa a sentir aversão por ela. Sabe aquela coisa? Já conseguiu o que queria e aí já não queria mais? E manda ela embora, jogando fora as suas roupas de donzela. Versículo 7 a 18 vai contar essa história terrível do que o Aminon fez para Tamar. Tamar então rasgou suas roupas coloridas e colocou cinza sobre a sua cabeça e saiu andando e clamando. E contando a desgraça que havia acontecido com ela, porque naquela época uma mulher desonrada, uma mulher que tinha sido estuprada, uma mulher que era virgem, ela tinha que usar roupas coloridas. E ele rasgou as roupas coloridas dela de virgem e ela passou a usar vestido de saco de cinza. Versículo 19. Então o Absalão pede para ela que ela ficasse quieta em sua casa e que não se angustiasse por aquele ocorrido. Certamente ele iria vingar-se da irmã, vingar a irmã pelo que Aminon tinha feito. Versículo 20. Davi ficou sabendo do que ocorrera, ficou muito irado, muito bravo. E Absalão não vai confrontar o Aminon, não, por ter desonrado a sua irmã. Ele vai esperar o momento certo para se vingar dele. Versículos 23 nos conta isso. Passados 2 anos, veja bem, ele ficou esperando 2 anos. O Absalão dá uma festa na casa dele e convida todos os filhos de Davi, que nem imagina as suas intenções, e permite que todos fossem festejar com ele, inclusive o Aminon. Versículos 23 a 27. Na verdade, a festa era uma armadilha para atrair o Aminon, porque ele tinha a intenção de se vingar da irmã. Absalão então dá uma ordem aos seus servos, dizendo que embriagassem Aminon
e o matassem por ordem dele. E eles o fizeram, obedecem e o matam. Versículo 29. Davi recebe a notícia de que todos os seus filhos tinham sido mortos. Ele não recebeu a notícia que só um tinha morrido. Ele recebeu a notícia que todos tinham sido mortos por Absalão. Porém, Jonadab lhe diz que ele só matara Aminon por causa do que ele tinha feito a irmã dele, a Tamar. Versículos 31 a 33. Então, os filhos de Davi vieram até ele, choraram muito pelo ocorrido. Segundo filho, agora uma filha, né? Primeiro o filho da Batseba e agora essa segunda filha, o Davi também está perdendo de uma maneira trágica. Absalão fugiu para Gesur e foi se juntar a Talmai, o filho de Amiur, versículos 37. Ou seja, o próprio filho vai fugir do pai, mas vai começar a tramar contra ele. Enquanto isso, Davi chorava muito pelo seu segundo filho morto, o Aminon, o segundo que ele perdera. Depois que ele se consolou pela morte de Aminon, ele sentiu saudade do Absalão. Olha só, versículos 39. Por mais que seus filhos errem, a verdade é essa, um pai sempre consegue perdoá-lo, porque o amor sempre é mais forte do que a mágoa, do que o ressentimento, do que o ódio. Mesmo o Absalão tendo feito aquilo contra o Aminon, seu filho, ele sentiu saudades do Absalão. Davi sabia que estava pagando pelo seu próprio pecado, ele tinha consciência disso, e que as consequências não paravam de persegui-lo. Era perda debaixo de perda, lágrima debaixo de lágrima, sofrimento sobre sofrimento, saudade sobre saudade, desilusão sobre desilusão. O preço do pecado é sempre mais alto do que aquilo que nós esperávamos que pudéssemos pagar, não é verdade? Melhor é lutar contra ele do que você ter que suportar as consequências do seu pecado. Por isso, busque sempre seguir a santidade, o arrependimento, as boas obras. Davi aprendeu isso, mas com muitas dores. A gente pode aprender só com a palavra do Senhor, a nos arrependermos e a não pecarmos com coisas tão sérias que o Senhor certamente vai cobrar de nós, como foi no caso do Davi, o adultério. Podemos aprender com os erros dos outros ou podemos sofrer as consequências dos nossos próprios erros. Isso é uma escolha que a Bíblia toda vai nos mostrar que nós devemos sempre evitar o pecado, evitar males para a nossa vida, não pecar contra o Senhor, santidade ao Senhor. Todos os dias você deve se examinar, você deve se colocar na presença do Senhor e pedir a Ele que te ensine a ser santo. Santifique-se mais e mais. A palavra diz, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Porque por um ou por mil, você vai para o mesmo lugar. Aleluia! Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te faça pensar nas consequências do pecado. Porque é isso que nós estamos vendo nesse capítulo. Amanhã a gente volta com 2 Samuel 14, a volta do Absalão para casa. Davi já tinha perdoado Absalão, já tinha passado o período de luto pelo Aminon e agora ele queria o Absalão ao lado dele. Vai custar caro também. A gente já antecipa, já dá um spoiler, porque as coisas com o Senhor são sempre muito sérias. Um abraço em Cristo Jesus, fiquem abençoados, amanhã nós voltamos. Milagre